Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar das funções para string que a gente pode utilizar aqui com as expressões regulares. A gente já utilizou a exec, a teste, que está dentro do objeto da expressão regular. E lembra que eu te falei que a gente pode também utilizar o inverso, né? A gente pode utilizar da string, a gente usar a expressão regular com as funções match, replace, search e split. A gente pode utilizar outras coisas, mas eu não utilizo tanto assim. Na verdade, o que eu mais utilizo é match e replace quando eu preciso trocar alguma coisa. Search vai te retornar o índice de onde aquela coisa foi encontrada ou -1 caso nada for encontrado. Split, ele vai dividir o texto, né, retornando um array, dividir utilizando expressões regulares. A gente já viu split nesse curso anteriormente, mas eu vou focar aqui mais em match e em replace. Você pode também ler a documentação dessas outras aqui. E tem também match, replace, all, match all também, que vai retornar um iterador. Então vai ficar muito complexo, vamos focar em match e replace por enquanto. Então, vai ser exec e teste de dentro do objeto da expressão regular, match e replace de dentro da string. Então, voltando aqui, vamos copiar aqui a nossa string novamente de texto. E aí, imagine que eu queira fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, encontrar João dentro da minha expressão regular. Deixa eu copiar isso aqui, ó, e a gente só altera de cá, porque eu estou com preguiça de digitar. Então, eu vou pegar aqui, vou deixar do jeito que estava e vou colocar só João aqui. E aí, agora, ao invés da gente utilizar exec, a gente vai utilizar com a própria string, então console.log, e aí sempre lembrando, eu estou utilizando console.log para você ver o resultado. Você pode jogar isso numa variável, fazer da maneira que você preferir, certo? Então texto.match, no caso aqui, a minha expressão regular. Percebeu que isso aqui é o inverso do anterior, né? Esse aqui seria a expressão regular, ponto, executa a minha string, e agora eu estou utilizando a minha string, match, a minha expressão regular. Então, executando aqui, a gente tem a mesma coisa que a gente tinha com exec lá, né? É muito similar o retorno aqui. E aí, por que a gente tem isso? A gente só está vendo isso dessa maneira porque a gente não mandou a flag global. Lembra da flag global que fala encontra todas as ocorrências? Se eu não mando essa flag, ele encontra uma e para ali e me fala o índice que ela foi retornada aqui. Mas se eu mando a flag global, por exemplo aqui, GI, né, que seria global e case insensitive, executando agora, ele me retorna todas as ocorrências. Deixa eu colocar o meu texto aqui para você ver. Console.log. Texto, só para a gente ver o que está sendo encontrado aqui. E aí João trouxe flores para sua amada e tal. E aqui tem esse outro João também, que ele encontrou aqui, ó, no meu match. Então foi 2 João. Tem esse outro João aqui que a gente vai ver com os quantificadores, que é interessante aqui também. Mas aqui ele só encontrou esses outros 2 aqui. E outra coisa que eu posso fazer também, que eu não te falei na aula passada, foi desse ou aqui. Esse ou não precisa vir dentro de grupo, certo? Aconteceu que eu te mostrei dentro de um grupo, porque é muito comum você ver isso. Mas você pode utilizar tanto grupo quanto ou separadamente, certo? Então eu posso vir aqui e falar João ou Maria, que vai funcionar também perfeitamente. Não precisaria de um grupo para isso. Então aqui eu coloquei João ou Maria, ele encontrou o João, que é esse João aqui, depois Maria, que seria essa Maria aqui, João, esse João aqui, Maria, que seria essa, e Maria, que seria essa outra aqui. Beleza? Agora suponha comigo, toda vez que ele encontrar João ou Maria, imagine que eu queira substituir João ou Maria para Felipe, por exemplo. Só que aí, aqui você tem que ter cuidado, que ele vai substituir João e Maria, certo? No texto. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos utilizar replace. Lembra de replace? Não sei se você se lembra aí, mas só para te lembrar, replace seria o seguinte. Replace, eu mando um texto de cá, e aí eu falo que eu quero que seja substituir esse texto aqui, por exemplo, João, aqui, seja substituído pela coisa que eu colocar de cá, por exemplo, Felipe. Então, texto.replace, então troca no texto João para Felipe. Só que isso aqui é muito preciso, tem que ser exatamente João, nada além disso. Então aqui, ó, você está vendo que virou Felipe aqui, mas aqui embaixo o outro João não foi transformado. Então, se eu passasse aqui a minha expressão regular,
ia ser mais interessante, porque agora eu posso passar a flag I. E daí agora ele vai substituir os dois, esse Felipe e esse João. Na verdade aqui não foi... aqui, interessantíssimo também. Eu esqueci da flag G. Você lembra que a flag G é para ser uma ou mais ocorrências? Aqui ele só substituiu uma, mas não chegou a executar essa aqui. Então faltou também a flag G aqui, global, né? Eu cliquei no botão aqui. Então executando aqui, ele substituiu aqui e aqui. Beleza? Então, muito poderoso essa função replace, porque agora eu posso começar a trocar coisas na minha string aqui. Beleza? E aí, como que eu tava te falando para você ter cuidado, que quando eu mando esse ou esse aqui, quer dizer que eu quero substituir os dois valores para a coisa que eu estou mandando aqui. Então, se eu falar João ou Maria, seria a mesma coisa que eu falar. Olha, JavaScript, substitui todo João ou toda Maria que você encontrar para Felipe, certo? Então, executando aqui, todo lugar que tiver João ou Maria, maiúsculo ou minúsculo, indiferente, porque a gente mandou as flags, ele vai trocar para Felipe. Então, executando, você está vendo, Felipe trouxe flores para sua amada namorada em 10 de janeiro de 1970. Felipe era o nome dela. Aqui era Maria, né, no caso. Foi um excelente ano na vida de Felipe, teve 5 filhos. Felipe hoje... aqui era Maria, ficou confuso o texto, mas aqui era Maria. Hoje sua esposa. Você está vendo então, né, que você tem que ter esse jogo de cintura para saber quando você vai utilizar ou aqui no caso. Mas aqui a gente está simplesmente falando, assim, bem didático, né? Tipo, eu estou falando para o JavaScript João ou Maria para Felipe. Então, só para concluir aqui essa aula, a gente viu as funções exec na aula anterior e as funções teste de dentro do objeto da expressão regular. E agora a gente viu nessa aula aqui, a gente viu da string, né, de dentro da string, as funções match e replace. E aí só mais uma coisa sobre replace aqui. Quando eu tenho grupos, lembra que a gente falou de grupos aqui? Ó? Se eu tivesse um grupo, na verdade eu estou usando uma expressão regular literal aqui. Quando eu tenho grupos assim, o JavaScript me habilita uma função especial que seria os números. Eu coloco um cifrão e um número aqui. Por exemplo, aqui para falar que eu tenho um grupo aqui. Se eu tivesse mais, por exemplo, se eu tivesse mais outro grupo aqui falando alguma outra coisa, aqui não vai dar porque a gente vai ter que criar alguma expressão regular para a gente encontrar alguma coisa aqui. Mas se eu tivesse mais alguma coisa aqui falando que ele vai ter que encontrar, ele criaria uma outra variável 2 aqui. E isso é muito interessante porque imagina o seguinte, imagine que eu queira falar aqui, ó, todo João ou Maria que você encontrar, eu quero que você não substitui o valor dele, deixe ele aqui. Mas eu quero colocar algumas coisas aqui, por exemplo, eu quero colocar entre aspas, assim, ó. Então agora, todo João e Maria que for encontrado vai ser adicionado entre aspas. Então, executando, ó, João aqui está entre aspas, trouxe flores para sua amada, Maria está entre aspas, esse João está entre aspas, e eu posso deixar isso absurdamente diferente. Por exemplo, eu poderia querer adicionar uma tag HTML aqui, falando que todo João ou Maria que foi encontrado vai ser substituído por João ou Maria, que é o que está dentro de parênteses. Esse 1 aqui representa o que está dentro dos meus parênteses. Se eu tivesse mais parênteses, eu teria um 2 aqui também. Mas aqui nesse caso eu não tenho, só tenho 1. Executando agora, João está dentro de tags, né? De tags de negrito aqui também, né? Bold. Esse aqui, Maria, também tá. Essa João aqui embaixo também tá. Essa Maria aqui também tá. E assim por diante. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui com essa função de replace aqui, que é bem interessante em alguns casos, seria obter esse... Deixa eu duplicar isso aqui só pra gente não perder e vou comentar essas partes aqui pra gente não ficar vendo várias coisas aqui, ó. Beleza. Da onde tá? Ah, tá. Então aqui, esse texto tá vindo daqui, beleza? Uma outra coisa que eu posso fazer, e às vezes isso é bem útil, é utilizar uma função aqui. Essa function recebe o que eu estou buscando aqui, por exemplo, vou chamar de input, e aí eu posso retornar o que eu quero que seja retornado aqui desse valor aqui. Então eu posso falar, por exemplo, eu quero que João e Maria seja convertido
para uppercase. Então, eu posso falar input.upper to uppercase. Eu coloquei lower. Deixa eu colocar aqui uppercase. E aí você vai ver que todas as ocorrências de João ou de Maria, que é o que eu estou buscando aqui, foi convertido para uppercase aqui, ó. E aí eu poderia fazer o que eu quisesse aqui. Eu poderia colocar um mais, alguma coisa aqui só para você ver o que vai ocorrer. Todas as ocorrências do que eu estou buscando ali vão aparecer aqui, ó. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes eu quero executar uma coisa mais complexa. Tá vendo aqui, ó? João trouxe flores para Maria, tá vendo aqui, ó? E aí o valor que foi retornado dessa expressão tá aqui no meu input aqui. Beleza? E aí ele não mexe em outras partes do texto aqui. Beleza? Então eu posso utilizar a função replace tanto como uma função dentro dela, como utilizando esses dependendo do grupo. Então vai ser assim, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Vai ser assim, ó. Esse primeiro grupo. Suponha que eu tenha uma expressão regular assim, ó. Que tenha coisas aqui, por exemplo, alguma coisa aqui. Vou colocar alguma coisa aqui, alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. E aí você vai ver expressões regulares assim. Eu teria esse 1 aqui, eu teria ele assim, ó. 1 representando esse parênteses aqui, esse grupo aqui. 2 representando esse grupo aqui, sim. E 3 representando esse outro grupo aqui. Em alguns casos, você vai ter que utilizar grupos dentro de grupos. Então, você pode ter grupos aqui dentro também. Se acontecer isso, esse daqui passa a ser o 2, certo? Então, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, certo? Então, é importante lembrar disso. Se eu tivesse outro grupo aqui, esse aqui passaria a ser o 3. Então, 1, 2, 3, aí 4, 5 e assim por diante, certo? É na sequência mesmo assim. Não tem nada de um dentro do outro aqui. É só sequência mesmo assim. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim. Na próxima aula a gente vai falar sobre os quantificadores e as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes aqui pra gente. Beleza? Então, até a próxima aula. Grande abraço.